Olá pessoal, muito obrigado por visitar o canal. Eu me chamo Rafael Viana e hoje nós vamos falar sobre política, tá? Bom, se você é cristão, o meu canal ele é muito mais dedicado ao testemunho cristão, mas se você é cristão, também é importante que você esteja pelo menos atento, engajado, mesmo que um pouco distante, mas ainda um pouco engajado com a política. Isso porque nós vivemos numa democracia, não estamos num império, como, por exemplo, os apóstolos antigamente, ou os padres da igreja, e nós podemos exercer o nosso direito de votar e escolher o nosso representante. Se por um lado Paulo dizia que nós deveríamos apenas orar, né, pelos nossos líderes, hoje nós também podemos escolhê-los e ainda continuar orando. Então vamos lá, porque o assunto de hoje é um assunto sério. Eu sinto um cheiro de que está sendo construída uma narrativa para legitimar um golpe. Em outras palavras, estão criando provas para beneficiar uma possível fraude eleitoral. Acompanhe comigo. Você que é patriota e você que está preocupado com o Brasil. Tá? Eu vou resumir aqui a ideia para ser o mais breve possível, tá bom? Olha só. Essa notícia aqui no site do UOL foi agora do dia 16 de setembro. Isso alguns dias depois da manifestação que teve no 7 de setembro. E o que ele mostra? Ele mostra que o Bolsonaro tem 53% de reprovação. Tá? Ou seja, 53% de reprovação significa que 53% da população jamais votará em Bolsonaro. Em outras palavras, ele já perdeu a eleição, tá? É isso que eles estão dizendo aqui, que o Bolsonaro já perdeu a eleição. Exatamente isso. Só que, algumas semanas antes, olha, no mês 7 desse mesmo ano, em 2021, dia 8/7, ele diz o seguinte, que Bolsonaro tem rejeição recorde. Você vê aqui embaixo no vídeo, diz que a rejeição de Bolsonaro havia subido para 51%, ou seja, essa rejeição está crescendo. Para resumir, eu não vou mostrar, mas se você pegar muito mais antes, eles começaram com essa narrativa crescendo aos poucos, e agora eles já estão dizendo que o Bolsonaro não vai ganhar a eleição de qualquer jeito. Mas eles não são trouxa, eles não são cegos, eles estão vendo a manifestação, eles estão vendo o que está acontecendo, tá? No Jornal Nacional, após as manifestações, eles anunciaram que a manifestação foi num tom golpista, tá? E que era só apenas 125 mil pessoas apoiando o Bolsonaro, tá? E por que que eles estão fazendo isso? Não é porque eles não enxergam a realidade, é porque isso são provas de um golpe. Imagina só, que o ano que vem o Bolsonaro não ganha as eleições, eles vão dizer: ah, isso aqui é muito fácil. O Datafolha já havia previsto mesmo que a reprovação do Bolsonaro estava muito grande, estava elevado, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui algumas imagens. Vocês viram, né? As manifestações do dia 7 de setembro, espalhados por todo o país. Todas as capitais, em todos os estados, houve manifestações pró-nação, a favor do Bolsonaro e contra a interferência ideológica de ministros do Supremo Tribunal na política, tá? E nós vemos aqui imagens da Avenida Paulista. Olha que interessante, a Avenida Paulista desde a Consolação foi filmado aqui, tá na internet. Desde a Consolação até passando lá da Bernardino, estava cheio de gente, cheio de gente, cheio de gente, lotado, lotado de pessoas, tá?
E por que que eles estão dizendo que tinha apenas 125 mil, se quando é o movimento gay, a parada gay, que não tem essa dimensão, eles dizem que tem 3 milhões? Como que pode, num espaço menor da Paulista, ter 3 milhões de pessoas e num espaço maior ter apenas 125 mil pessoas? Exatamente porque está sendo criada uma narrativa. Vocês viram, não vou ficar aqui exibindo, mas vocês viram a multidão de pessoas que tinha em Brasília, no Rio de Janeiro, em cidades do Nordeste, em cidades do Sul, enfim, era o Brasil mobilizado no dia 7 de setembro, tá? Mas a narrativa deles continua. Além deles dizer que após essa demonstração de brasileiros de verde e amarelo invadirem as ruas, agora eles vão atacar os evangélicos. Isso aqui é uma notícia que você encontra em qualquer site. Peguei qualquer site aqui, por quê? Porque as notícias hoje, elas... alguém produz e espalha para a maioria dos jornais e da grande mídia. Não é possível, porque são todas com o mesmo título e dizem sempre a mesma coisa, sempre com o mesmo posicionamento. Não há crítica, não há debate de ideias, apenas o monopólio da esquerda na grande mídia. Mas olha só o que diz essa notícia. Evangélicos não trocam Bolsonaro por Lula, apesar de aborrecidos com o governo, mostra a Datafolha. Minha gente, a jogada de marketing dele está aqui, ó. Apesar de aborrecidos. Meu irmão, você já viu uma pesquisa científica como ela é feita? Ela é binária. Você vota em um ou no outro. É sim ou não. É a favor ou é contra. Não existe isso. Você vota em Bolsonaro, mas estou aborrecido com ele. Isso é manipulação de dados, isso é uma mentira, isso é uma fake news. Isso é uma fake news. Mas o Supremo, que agora legisla e executa e investiga, ele não vai investigar as fake news do Datafolha, obviamente, né? Porque eles estão do mesmo lado. Eles estão do mesmo lado. Bom, apesar de aborrecidos com o governo, você evangélico não caia nessa, tá? Não caia nessa, porque isso é uma grande mentira. Isso é uma narrativa para construir uma prova contra os nacionais e os patriotas, tá? Bom, depois disso, nós vemos em contrapartida o quê? Que aqui no site do Globo, olha como que está a pesquisa, tá? Olha como que está a pesquisa no dia 17, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 18 e aqui a pesquisa do dia 17, ontem, sábado, tá? Após as manifestações, claro, porque se eles são do mesmo time, eles têm que jogar juntos, do mesmo lado, ó. Pesquisa estimulada de intenção de votos mostra que o Lula está com 44% das intenções de votos e que o Jair Bolsonaro, sem partido, tem apenas 26% das intenções de votos. Você sabe o que é isso? O site da Globo já está anunciando a derrota do Bolsonaro e a vitória do Lula. Mas por que eles estão fazendo isso? Eles estão criando provas. Eles estão criando provas e eu vou te falar por que eles estão criando essa prova. Olha, interessante, não caia nessa, ó. Eles mostram aqui, Lula tem 44%, mas antes tinha 46%. Aí alguém vê isso e fala, tá vendo, ó? Eles não estão abaixando só a parte do Bolsonaro. Aqui diz que o Bolsonaro subiu 1% e o Lula caiu 2% aqui. Só que eles ainda estão mostrando que o Lula ganha com 44%. Então, outro dia eu estava vendo na rádio, no Pânico, e eles estavam meio perdidos nessas ideias. Por que eles mostram então que de um lado tá caindo, se eles são a favor do PT, por que mostra que o PT perdeu a intenção de votos? É simples, ele mostra que o PT perdeu a intenção de votos, mas ainda tá ganhando, ainda tem 44% dos votos. Bom,
E por que que eles estão fazendo? Por que que eles estão fazendo isso? Porque tem uma armadilha. E qual que é a armadilha? A novela da urna eletrônica, tá? Se você não conhece, esse é o ministro Barroso, tá? Bom, para quem acompanha aqui o debate político sabe que a deputada Bia Kicis, ela lançou uma PEC para aprovar o voto impresso. E eu acho que não sei se é ingenuidade, não sei se é a luta que eles estão travando, mas presta atenção. Se não me falha a memória, desde 2004, o já foram aprovados por 3 vezes de deputados diferentes, tá? Leis pedindo o voto impresso, um comprovante. Por quê? Porque quando você vai na urna eletrônica, tá, você digitou lá, é tudo digital. Quando cai um comprovante, um papel físico dentro de uma urna, o voto pode ser auditável, ou seja, pode ir alguém com um papel que você viu em quem você votou, cair dentro da urna e ele vai pegar aquele papel e vai contar, e essa é a segurança que nós temos, tá? Mas os ministros do STF não querem essa segurança, eles acham que ter segurança é um retrocesso. Olha a frase do Barroso. Portanto, se o Congresso Nacional decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, vai ter voto impresso. Mas vai piorar, a vida vai ficar bem pior. Aliás, a vida vai ficar parecida com o que era antes, creiam em mim. Só se for a vida dele que vai ficar parecida com o que era antes, tá? Porque agora esses caras, eles se acham os donos do Brasil, estão cheios de regalias, cheios de poder, de autoridade, de dinheiro e estão acima da lei, não podem ser investigados, não podem ter as suas contas analisadas, eles estão acima da lei, tá? Então ele diz o seguinte: se o Congresso Nacional, ou seja, se o Congresso votar e aprovar, ainda o Supremo tem que validar, porque se o Congresso aprovar e o Supremo não validar, não valeu de nada também, ou seja, os legisladores, os representantes do povo, os deputados que aprovaram não valem de nada se nós, os poderosos do Supremo Tribunal, não aprovarmos. Olha que barbaridade, eles estão invadindo o poder do legislativo, o poder do executivo, e eles ainda estão atribuindo ao judiciário funções que extrapolam esses poderes, que é a vontade do povo, ou seja, o poder não está emanando do povo neste caso. A narrativa está sendo construída justamente porque, se não houver voto auditável nas urnas eletrônicas, e nós sabemos muito bem de onde vieram essas urnas, tá? Que, se você não sabe, as urnas eletrônicas, elas são feitas, produzidas por uma empresa da Venezuela, tá? Se você não sabe disso. Bom, eu vou finalizar aqui o vídeo para não ficar muito grande. Eu queria mostrar aqui um vídeo só para confirmar a popularidade do Lula numa praia. Nós vamos ver aqui que o Lula, ele pediu para fechar a praia há algumas semanas atrás, porque ele tem 44% de intenção de voto, mas não pode chegar perto de ninguém. Então expulsou os coitados dos surfistas e banhistas da praia, tá? Para ele usufruir da praia, tá? Mas se ele é tão popular assim, por que que ele não pode estar junto com o povo? Por que que ele não pode? Olha agora o contraste. Vamos ver aqui o presidente Jair Messias Bolsonaro chegando numa praia. Olha só. Esse é o homem que tem um recorde, ó. Segundo o Datafolha, esse homem aqui, ele bateu o recorde Guinness de reprovação. Ele está reprovado por mais de 53% da população. Só que ele vai nadar com... Ele não tem medo da população. As pessoas gritam mito. As pessoas gritam mito. As pessoas o abraçam, vai pra cima dele, gosta dele.
Olha a multidão, gente. Olha a multidão que se ajunta ao redor do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ó. Agora eu te pergunto, por que que o ladrão que lidera as pesquisas no Datafolha tem que ir para uma ilha deserta e tem que expulsar os banhistas e vai com segurança? E esse homem aqui, ó, que já tomou até uma facada no meio da multidão, ainda tá lá, ó. Tá lá, sendo aplaudido e cortejado pelo povo. Como é que explica isso, essa realidade? É porque vai acontecer um golpe e as urnas eletrônicas são peça-chave disso, tá bom, gente? Vamos ficar esperto, porque eu temo pelo nosso Brasil. E enquanto isso, no mundo de Nárnia, no País das Maravilhas, ou na outra dimensão, como você preferir, um movimento, o MBL, juntamente com o movimento Vem Pras Ruas, tentam atrair as pessoas para fazer o impeachment contra Bolsonaro, o homem que tem 53% de rejeição, segundo o Datafolha. Olha só, olha só. MBL marca ato por impeachment, tá? MBL marca um ato pedindo o impeachment do Bolsonaro. E quem vai nesse ato? Quem é que vai nesse ato? Vai meia dúzia de pessoas. O coitado do vendedor de água não deve ter conseguido dinheiro nem para voltar para casa, tá? Tinha mais gente no palanque do que gente na rua. E eles conseguiram unir Ciro Gomes, que é um esquerdopata, eles conseguiram no mesmo palanque colocar Dória, que era o calcinha apertada, moderado, de centro-esquerda, e o Amoeba, o João Amoeba, que representa os liberais do Brasil, que é uma piada. Eu nunca vi o liberal abraçar o sindicalista. Não tem sentido, não tem sentido isso, não tem sentido nenhum. Só quem apoia o Amoeba são os esquizofrênicos das universidades federais do Brasil e estão escondidos entre os esquerdistas, tá bom? Esse aqui é um recado pra galera que eu conheço lá do grupo da Federal do ABC de São Paulo. Bom, essa manifestação aqui, que foi uma piada, foi uma figura, ela foi tão grande, que no site do UOL, olha o que eles anunciaram. Protesto em São Paulo, que foi feito pelo MBL e pelo movimento Vem Pras Ruas, foi interrompido por um único apoiador. Um único apoiador do Jair Bolsonaro conseguiu paralisar essa manifestação. Um único homem nessa manifestação conseguiu atrapalhar a manifestação, porque ela tinha tanta gente que um único homem conseguiu interromper